Em relação ao denunciado Jair Messias Bolsonaro, foi dito também da tribuna pelo doutor Celso Vilardi que não há provas que indiquem a participação do então presidente, que inclusive teria ele feito a ponte entre os então comandantes das forças com o novo governo na transição, e isso demonstraria que não haveria nenhum dolo, nenhuma intenção, nenhuma vontade consciente em praticar os crimes. Mas os autos, nesse momento de cognição de recebimento da denúncia, demonstram o contrário. Há indícios razoáveis de recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que aponta Jair Messias Bolsonaro como líder da organização criminosa, demonstrando a participação do ex-presidente da República com os elementos de prova colhidos na investigação da Polícia Federal. A denúncia detalha essa participação, detalha os atos executórios. Em 2021, Jair Messias Bolsonaro começou a organizar uma estratégia para difundir notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Na transmissão da live já dita, onde participou Torres, realizada em 29 de setembro de 2021, o denunciado atacou as urnas eletrônicas sem nenhum fundamento e sem apresentar nenhum elemento concreto. E a partir daí, a partir da live, se viralizou com a utilização das milícias digitais e do famoso, que também vem sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República, o famoso Gabinete do Ódio. E Gabinete do Ódio não foi o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República que deu esse nome. Gabinete do Ódio foi uma entrevista dada pelo então ministro da Secretaria de Governo do então presidente Jair Bolsonaro, o general Ramos, que disse que no Palácio havia um gabinete do ódio que preparava notícias falsas, fraudulentas, inclusive em relação a ele mesmo. Então, isso foi uma autodeclaração, e há aqui na plateia pessoas que participaram do governo que sabem que foi o general Ramos que criou essa alcunha, gabinete do ódio. E, a partir disso, as urnas eletrônicas começaram a ser atacadas e, junto com elas, atacado o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Na própria live, o denunciado Jair Messias Bolsonaro incitou publicamente a intervenção das Forças Armadas. Depois de atacar as urnas eletrônicas, diz: o Exército Verde-Oliva é o Exército do Brasil. Também nunca faltou, quando a nação assim chamou, os homens das Forças Armadas. A história viveu momentos difíceis, mas a nossa liberdade foi preservada. Onde as Forças Armadas não acolheram o chamamento do povo, o povo perdeu a sua liberdade. O chamamento do povo. Exatamente o que se pretendia, e inúmeros réus confessos disseram nos depoimentos, se pretendia dia 8, com a invasão, a agressão, a destruição dos poderes, que se convocasse uma GLO e o Exército, ao atender a GLO, seria recepcionado por aqueles golpistas e, a partir daí, convencido, segundo os organizadores, a proclamar o golpe militar e destituir o governo legitimamente eleito. Também a denúncia narra que o então presidente, ora denunciado Jair Messias Bolsonaro, coordenou os integrantes do governo federal para atuarem de modo ilícito na construção de uma narrativa que visava atacar o sistema eleitoral. Vários documentos são juntados com a denúncia, localizados com, já dissemos, Alexandre Ramagem Rodrigues, Augusto Heleno Pereira, nesse sentido. A denúncia aponta o aumento da intensidade e da agressividade de forma progressiva, integrando a execução de seu plano. Destaca o discurso do então presidente, ora denunciado Jair Messias Bolsonaro,
em 3/8/2021, abre aspas, se o ministro Barroso, que era o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, hoje nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, abre aspas de novo, se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, quer processo contra mim, se o povo assim o desejar, porque devo lealdade ao povo brasileiro, uma concentração na Paulista para darmos um último recado, para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado para que eles entendam o que está acontecendo. Passem a ouvir o povo, eu estarei lá, abre aspas. E a, entre aspas, insensibilidade atacada em relação ao ministro Barroso era a defesa da lisura das eleições, a defesa da lisura das urnas eletrônicas, hoje defendida até pelo governo norte-americano do presidente Donald Trump, e a defesa da justiça eleitoral. E, por isso, o denunciado disse, repito, uma concentração na Paulista para darmos um último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Isso foi 3 de agosto de 2021. Em 7 de setembro de 2021, todos se recordam, na Avenida Paulista, que o então presidente Jair Bolsonaro, após algumas palavras carinhosas em relação à minha pessoa, disse que, a partir daquele momento, não cumpriria mais ordem judicial. E o ministro Luiz Fux, nosso presidente, então, do Supremo Tribunal Federal, se recorda que estavam incitando caminhoneiros a invadir o Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux liderou uma das maiores operações de segurança no Supremo Tribunal Federal, passou o dia 7 de setembro de 2021 dentro do Supremo Tribunal Federal, com a nossa Polícia Judiciária, com o apoio da Polícia Militar, para evitar que se invadisse o Supremo Tribunal Federal. Então, a ameaça feita dia 3/8, de um último recado foi cumprido, dia 7 de setembro, mas a resistência das instituições, e naquele momento personificada pela presidência do ministro Luiz Fux, a resistência democrática foi mais forte que o último recado dado àqueles que, abre aspas, ousam açoitar a democracia. Nesse contexto ainda, o ex-presidente, ora denunciado, Jair Messias Bolsonaro, afirmou expressamente, abre aspas, só saio preso morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso, fecha aspas. O objetivo de permanência no poder e da utilização de todos os meios estatais para, de forma ilícita, permanecer no poder é corroborado, segundo a Procuradoria-Geral da República, pela utilização clandestina da ABIN. Determinou, inclusive, que os seus integrantes atuassem como central de contra-inteligência para produzir desinformação contra os seus opositores. Aqui, inclusive, foi apreendida uma agenda da Caixa Econômica que coloca exatamente isso. Também vou colocar aqui. A denúncia ainda detalha que Jair Messias Bolsonaro teria solicitado várias pesquisas cujo objeto envolvia o seu filho Renan Bolsonaro. Narra aqui as mensagens, ressaltou a organização também da reunião ministerial no dia 5/7, 2 dias antes do dia 7 de setembro, aí já de 2022, com a finalidade de cobrar a intensidade de ataque às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral. Vejam, 2022, dia 5/7, em reunião ministerial, o denunciado Jair Messias Bolsonaro diz, daqui para frente quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro não quiser falar, ele vai vir falar para mim porque que ele não quer falar. Se apresentar onde estou errado, eu topo. Agora, se não tiver argumento para me mover do que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Está no lugar errado. Se está achando que eu vou ter 70% dos votos, vou ganhar como ganhei em 2018, vou provar, o cara está no lugar errado.
O acusado ainda explicitou sua intenção golpista ao ressaltar aos ministros do Poder Executivo as etapas do plano criminoso. E aí também uma descrição. Por que os caras estão preparando tudo, pô? Por Lula ganhar no primeiro turno, na fraude? Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita aqui em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que eles são pessoas isentas? Estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? De tudo que são? Estão vendo acontecer? Vou fazer uma reunião quinta com os embaixadores. Semana que vem vão convidar autoridades do Judiciário para outra reunião, para mostrar o que está acontecendo. Não tem como esse cara ganhar a eleição no voto. Não tem como ganhar no voto. O nosso Supremo aqui é um poder à parte, é um super Supremo, eles decidem tudo, muitas vezes fora das linhas. Não dá para a gente ganhar o jogo, né? Com o pessoal tirando tijolo das arquibancadas. E, a partir disso, convocou a famosa reunião com os embaixadores, onde o objeto específico era falar mal, plantar, divulgar notícias fraudulentas sobre as urnas eletrônicas. E essa reunião, utilizando com desvio de finalidade os bens e serviços públicos, essa reunião foi transmitida também em live e divulgada nas redes sociais como uma reunião onde o presidente e os embaixadores estavam discutindo que há fraudes nas eleições brasileiras. Todos se recordam que, em virtude dessa reunião, da utilização do desvio de finalidade, do ataque às urnas eletrônicas, do ataque ao sistema eleitoral e da difusão em massa de notícias fraudulentas contra o sistema eleitoral, o denunciado Jair Messias Bolsonaro foi condenado na ação de investigação judicial eleitoral pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi condenado à inelegibilidade por 8 anos. Também aqui, presidente, e me excuso do tempo tomado, mas são 8 denunciados, já estamos quase terminando. A Procuradoria também demonstrou que o ex-presidente, ora denunciado, teve conhecimento sobre a conclusão do relatório de fiscalização do sistema eletrônico do primeiro turno das eleições de 2022. Todos se recordam que, a partir de um determinado momento, o então ministro da Defesa, ora denunciado também, general Paulo Sérgio, passou a comandar, no âmbito das Forças Armadas, uma comissão que tinha uma missão dada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa missão dada pelo então presidente Jair Bolsonaro era comprovar fraude às urnas. Era a necessidade de comprovar que a eleição era fraudulenta. Essa comissão no Exército que participava, hoje não mais participava com desvio de finalidade da comissão no TSE, essa comissão chegou a uma conclusão: não há nenhuma fraude, não houve nenhuma fraude, não houve nenhum indício, mero indício de fraude. O presidente Jair Bolsonaro proibiu, ou então ministro da Defesa, de apresentar essa conclusão ao Tribunal Superior Eleitoral. Determinou que fizesse uma outra conclusão. E aí foi feito de forma, com todo o respeito, ministro Fux, de forma patética, uma outra conclusão. Não há possibilidade de comprovar que algum dia não haverá fraude. Vejam, da conclusão que não houve nenhuma fraude, não haveria nenhum indício, se mudou. Olha, não é possível dizer que algum dia não haverá fraude. Pode ser que ocorra fraude. E isso ficou muito bem constatado no depoimento do tenente brigadeiro Batista Júnior, que coloca que o presidente foi informado, tinha ciência que a Comissão de Fiscalização não identificou qualquer fraude nas eleições de 2022, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Depoimento do tenente brigadeiro Batista Júnior, então comandante das Forças Armadas. O general Freire Gomes, então comandante do Exército, na mesma
autuada no seu depoimento. Tinha ciência que a Comissão de Fiscalização não tinha identificado nenhuma fraude nas eleições de 2022. Então, fica claro aqui o iter criminis detalhado na denúncia pela Procuradoria-Geral da República. E aqui em seu depoimento, corroborando essas informações, o delator Mauro César Barbosa Cid coloca que, em relação um dos assuntos que mais insuflava a população contra a justiça eleitoral e o poder judiciário como um todo, dando aso aos radicais que queriam golpe de Estado, ou seja, em relação à existência de fraude nas urnas eletrônicas, o colaborador se recorda que a primeira conclusão da Comissão das Forças Armadas era pela inexistência de qualquer fraude no processo eleitoral e na utilização das urnas eletrônicas. Porém, o então presidente Jair Bolsonaro não aceitou essa conclusão das Forças Armadas e exigia do então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, que demonstrasse a exigência de supostas fraudes. Aqui há também documento elaborado pelo Ministério da Defesa que comprova isso e foi apreendido. Além disso, a Procuradoria-Geral da República demonstrou conhecimento de Jair Messias Bolsonaro sobre o plano criminoso Punhal Verde e Amarelo, que tinha como finalidade o monitoramento e execução de autoridades públicas brasileiras. A denúncia apontou diálogo entre Mário Fernandes, que também denunciado num outro núcleo, e Mauro César Barbosa Cid, em 8 de 12 de 2022, corroborando o acompanhamento de Jair Messias Bolsonaro sobre essa operação criminosa e violenta. Abre aspas, diz o general Mauro Fernandes. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que qualquer ação nossa pode acontecer até dia 31 de dezembro e tudo. Mas aí, na hora, eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes a gente já perdeu tantas oportunidades. Diálogo entre Mário Fernandes e Mauro César Barbosa Cid, em 8 de dezembro de 2022. A denúncia ainda aponta o documento encontrado na sede do Partido Liberal. Esse documento, que lá está exposto, já é de conhecimento público, esse documento, ele mostra o que ocorreria após o golpe do Estado, como seria a divisão de poder após o golpe de Estado, seria a chamada Operação de Garantia da Lei e da Ordem, o discurso a ser proclamado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, depois do golpe, e como seria essa divisão de poder. Também é um outro documento juntado aos autos, exatamente nesse sentido, os tópicos principais do discurso. A denúncia ressalta ainda que Jair Messias Bolsonaro tinha pleno conhecimento das ações da organização criminosa. Esse discurso. Destaca que, mesmo após a derrota, determinou que as Forças Armadas, isso foi dito, emitissem nota técnica com a finalidade de manter seus apoiadores. Veja, o presidente determinou, após as eleições, que assinasse uma nota pela manutenção das pessoas na frente dos quartéis. Por ordem do então presidente da República, os comandantes assinaram essa nota. Hoje ninguém mais tem dúvida, porque o Supremo Tribunal Federal já se deparou com o tema, já realizou diversas condenações e também mais de 500 acordos de não persecução penal, que é crime, é infração penal você acampar na frente de quartéis para pedir decretação de golpe de Estado, para pedir a volta do AI-5, da tortura, a quebra da normalidade democrática. E isso foi feito expressamente, esse pedido, pelo então presidente, ora denunciado. Ainda há a menção à colaboração no depoimento prestado por Sérgio Cavalieri de Medeiros, e que eu cito
aqui, onde ele diz do conhecimento do presidente da República da carta aberta aos oficiais, exatamente incentivando a quebra da normalidade democrática. Por fim, e também peço que coloque aqui, e não há mais nenhuma dúvida, inclusive, isso foi dito nas sustentações orais, não há nenhuma dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Isso não há dúvida. O fato, as interpretações sobre o fato vão ocorrer durante a instrução processual penal. Se ele analisou e não quis, se analisou e quis, isso será num juízo de culpabilidade. Mas não há dúvida de que ele tinha conhecimento da minuta do golpe que foi apreendida, chame-se como quiser, porque uma decretação de estado de sítio ou estado de defesa. Ora, falou uma coisa ou a outra. Uma decretação do estado de sítio e de defesa cuja intervenção seria no TSE, somente no TSE, inicialmente com a prisão do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, e desse relator. Depois, uma alteração determinada, segundo os depoimentos feitos, diretamente determinada pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro, foi excluído o presidente do Senado e o decano do Supremo Tribunal Federal. E a minuta do golpe consta diretamente, ela foi apreendida na casa do então ministro Anderson Torres, mas também ela foi apreendida no celular do coronel Mauro Cid. E a minuta do golpe deixa claro que havia a discussão, houve a discussão, os depoimentos dos dois comandantes das forças, da Força Aérea e do Exército, eles confirmam que discutiram isso e se negaram a aderir, tanto em relação quando conversaram com o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, como quando conversaram com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Não há necessidade de ler a minuta do golpe, porque ela já é conhecida por todos. Aqui também só colocando a apreensão, foi feita também no celular de Mauro Cid. Temos também, para finalizar esse item, temos também os depoimentos de ambos os comandantes militares, que disseram que conversaram, e o único que aderiu ao golpe seria o também denunciado Garnier, então comandante da Marinha, e também que Jair Messias Bolsonaro tentou buscar apoio com outros integrantes do alto escalão do Exército, quando o general Freire Gomes afirmou explicitamente, depoimento dele, que o Exército não participaria na implementação desses institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral. Institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral. O ex-presidente da República respondeu que o documento estava em estudo e depois reportaria a evolução aos comandantes. E, a partir dessa recusa do então comandante do Exército, tentou o apoio do general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, também denunciado em outro núcleo, que tinha o comando dos chamados kits pretos. Boa tarde, general. Só para atualizar o senhor, o que vai acontecendo é o seguinte, e aqui Mauro Cid conversando com Teófilo Gaspar de Oliveira. O presidente tem recebido várias pressões para tomar uma medida mais pesada, onde ele vai, obviamente, utilizar as forças, né? Mas ele sabe que ele ainda continua com aquela ideia da última reunião, mas a pressão que ele recebe é de todo mundo. E hoje o que ele tem, hoje o que ele fez hoje de manhã, ele enxugou o decreto, né? Que é a minuta do golpe. Ele enxugou o decreto. Aqueles considerandos que o senhor viu, enxugou o decreto, fez um decreto muito mais resumido. Aqueles considerandos que o senhor viu. O senhor quem?
general Teófilo Gaspar de Oliveira também tinha conhecimento da minuta do golpe. E é o que comentou que gostaria de falar com o general. Na verdade, ele quer conversar, porque se a força não incendiar, se não for, conversa entre Mauro Cid, apreendida, e Teófilo Gaspar, general. Porque se a força não incendiar, é o status quo. Mantém aí como que estava previsto, que estava sendo feito, que está sendo levado nas reuniões em consideração. Nessa mesma data, Jair Messias Bolsonaro fez sua primeira aparição pública desde o anúncio eleitoral, tendo afirmado aos seus apoiadores que as Forças Armadas apoiariam a tomada de providências. Em 14/12, o ex-ministro da Defesa, também denunciado, Paulo Sérgio, realizou reunião com o general Freire Gomes e o tenente brigadeiro Batista Júnior para apresentar a minuta de decreto do golpe, após ter sido ajustado. E, novamente, ambos se recusaram a aderir, tanto os comandantes do Exército, o general Freire Gomes, como o tenente brigadeiro Batista Júnior da Força Aérea. Ainda, a Procuradoria aponta a mensagem entre Mário Fernandes e Mauro Cid, revelando exatamente o assessoramento para a decretação do golpe, e aponta o planejamento de um gabinete institucional de gestão da crise. Havia até essa previsão do gabinete institucional da crise. Mário Fernandes, que é do outro núcleo denunciado, revela ao então comandante aqui do Planalto, general Dutra, que alguns caminhoneiros que conhecem o presidente queriam fazer contato para participar também do golpe, e diz Mário Fernandes que o presidente sempre dava esperanças que o plano golpista poderia ocorrer, e aqui eu descrevo essa conversa. Não há, então, dúvidas que a Procuradoria apontou elementos mais do que suficientes, indícios razoáveis e suficientes de autoria e justa causa para o recebimento da denúncia contra Jair Messias Bolsonaro.